Olá, pessoal, bom dia, né? Sejam todos bem-vindos aí a mais uma live, né? Descomplicando com a Fácil. Hoje vamos abordar um tema bastante interessante para o pessoal aí do segmento de autopeças, serviços. Nós temos um módulo, né? Um módulo dedicado, exclusivo aí para essa gestão de ordem de serviço de veículos. E temos muitas funcionalidades interessantes, né? Que a gente quer compartilhar com todos aí, né, nos assistindo agora, quem vai assistir pelo nosso canal no YouTube. Também né, a gente viu que foi uma demanda que os próprios, né, clientes, aliados nossos, levantaram, falando que é um tema interessante que queriam que abordasse aqui na live, né? Então, hoje comigo aqui o Daniel, né, o Daniel que é um dos nossos consultores, o Thiago também, que é um dos nossos consultores também aí, que esse modo que eu estou falando, sabem do que eu estou falando, demonstram isso no dia a dia aí, né, nas nossas negociações comerciais, nas nossas apresentações, então eles vão nos ajudar aí, vão trazer para a gente um pouquinho sobre esses modos, né, sobre esse módulo, ordem de serviço de veículos, que a gente chama aqui, né, de OS veículo, um OS que é uma ferramenta que exclusiva, dedicada, igual eu falei, dedicada mesmo para esse segmento, e nada mais legal que agora, para o momento, que a gente já ia aqui direto para a mão na massa apresentar aí. Então, Daniel, faz aí a nossa apresentação, compartilha aí com a gente um pouquinho sobre o modo de serviço. Beleza, beleza. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem for ver a live posteriormente também, tá? Hoje nós vamos falar aqui sobre o OS Veículos. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês e vou mostrar o passo a passo, desde o início ali, desde o lançamento da ordem de serviço, a abertura da ordem de serviço até o fechamento dela. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Essa aqui é a minha tela de ordem de serviços veículos. Esse é um módulo utilizado, né, para oficinas mecânicas, onde você vai conseguir lançar a ordem de serviço, acompanhar o status ali onde está o veículo. Olha que eu falo veículo, pode ser carro, moto, bicicleta não, carro ou motos, né? Ou máquinas pesadas. Aqui você vai conseguir acompanhar esses status e também fazer o fechamento dela posteriormente. Na tela principal, a gente tem algumas teclas de atalho. Aqui, a primeira do lado esquerdo superior é o veículos, onde você consegue cadastrar os veículos, tá bom? Em consultar, você vai ver todas as ordens de serviço que estão na sua oficina por status. Lançar a ordem de serviço, onde você vai fazer a abertura dela, consolidar uma ordem de serviço, ver o histórico de veículos por placa, tá bom? Esse histórico de veículos fica atrelado ao veículo, independente se ele mudar de dono ali, ele vai ter todo o histórico dele. Realizar uma venda, aqui dentro desse módulo também de ordem de serviço, você consegue realizar uma venda avulsa, se você quiser, e também montar orçamentos, tá bom? Mas vamos abrir uma ordem de serviço aqui, para mim já mostrar na prática como que funciona. O cliente chegou na sua oficina, clique em lançar a ordem de serviço, vai abrir essa tela aqui. Eu clico em botão novo. Se for um cliente cadastrado, eu posso somente digitar o nome dele, que já vai puxar todos os dados do meu banco de dados. Se não for um cliente cadastrado ainda, eu tenho um botão novo cliente que eu consigo cadastrar aqui um cliente na hora também, sem precisar sair aqui do módulo, tá bom? Mas aqui eu vou pegar um cliente já cadastrado, no caso eu mesmo. Vou liberar aqui, que eu ultrapassei o limite de crédito. Bom, já puxou os dados aqui, o número do celular, né? O funcionário que está abrindo a ordem de serviço e o status da ordem de serviço, está na entrada ainda, tá bom? Da mesma forma, o veículo. Se for um veículo já cadastrado, eu posso somente digitar aqui a placa dele, tá bom? Vou pegar aqui, deixa eu pegar uma placa. Ele já puxou para mim os dados do veículo. É um Onix Plus, tá? Ano de fabricação 2023, 24, na cor prata. O proprietário, como ele já estava cadastrado, sou eu mesmo, tá? Se algumas oficinas utilizam Prisma, que é aquele númerozinho que eles colocam em cima ali do teto do carro, tá? Se tiver, então você consegue também colocar a quilometragem de entrada,
isso ajuda muito, tá? Principalmente para oficinas, quando o carro vai ficar mais tempo na oficina, dá ter o controle ali. A quilometragem de saída ele vai preencher no final. A previsão, você consegue cadastrar uma previsão. Geralmente o pessoal coloca 7 dias, tá? Mas de acordo com a oficina que vai cadastrar essa previsão aqui. Se é um veículo que está em garantia ou não, se está garantia autorizada, tá? Ou se é uma troca de óleo, tá bom? Se tem algum acessório, vou colocar aqui que não tem nenhum, tá? E o reclamado. O veículo está vibrando o volante. Correto? Preenchi aqui os dados, é somente eu salvar. A hora que eu salvo, ele já me pergunta se eu quero imprimir o recibo da OS. O que é imprimir o recibo da OS? É dar um comprovante ali para o cliente que ele deixou aquele veículo ali na minha oficina. Vai sair o número da ordem de serviço, tá? A data de abertura e a previsão, os dados do cliente e os dados do veículo, o endereço, os acessórios, se tiver, e o reclamado. O veículo está vibrando o volante. Correto? Da mesma forma também, algumas empresas trabalham com checklist para se resguardar, tá? Você consegue imprimir aqui também no ato da abertura da OS o checklist, com os mesmos dados lá do número da OS, do cliente e do veículo, tá? E aqui os apontamentos, se tiver algum apontamento, se tiver amassado, quebrado, arranhado, você consegue apontar aqui o nível de combustível e o estado dos pneus. Aqui o cliente assina e você já se resguarda se tiver alguma avaria no veículo ali, tá bom? Feito a abertura da ordem de serviço, eu posso vir aqui em consultar ordens de serviço, que aqui vai me mostrar todas as ordens de serviço que estão no meu pátio, estão na minha oficina, por status, tá? E esses status, cada um tem sua cor. Essa ordem de serviço que eu acabei de abrir, ela está aqui na cor vermelha, está na entrada. O que é entrada? O cliente acabou de deixar o carro aqui comigo e nenhum mecânico ainda começou a manutenção dela, tá? O mecânico vai começar a manutenção dela. Eu consigo iniciar ela, dar 2 cliques, iniciar manutenção. Vocês podem ver aqui, ó, que ela já alterou a cor para o verde, que é o status de manutenção. Se eu der 2 cliques novamente nela, eu consigo lançar um serviço, lançar uma peça, abrir um orçamento, tá? Então, eu vou lançar aqui um serviço nessa ordem de serviço. Ele vai me perguntar qual que é o mecânico que está trabalhando nela, vou colocar aqui o mecânico Arley Messias, e qual que é o serviço. Eu posso cadastrar quantos serviços eu quiser. E no meu caso aqui é um ambiente de teste, eu coloquei aqui mão de obra mecânica da hora. Eu já cadastrei ela com valor de R$180, correto? Mas se você quiser, se tiver alguma alteração, por aqui mesmo, eu já consigo alterar o preço. Eu não vou cobrar dele 180, não. Vou cobrar dele R$250. Bom, salvei aqui, ele já está integrado aquele serviço na minha ordem de serviço. Eu também consigo vir aqui e lançar peças. Ele já me dá esse botão de atalho aqui para lançar peças. Então, se eu clicar em lançar peças, ele já vai me perguntar qual que é o produto. Eu vou lançar aqui, é um pneu Pirelli. Vai me perguntar o funcionário, tá? Sempre é importante você lançar o funcionário e o mecânico na ordem de serviço se você pagar comissão para eles, tá bom? Porque o relatório de comissão vai estar atrelado também às ordens de serviços. Mas no final, o Thiago vai mostrar como que funciona essa parte dos relatórios. Bom, lancei aqui um pneu Pirelli também. Então, se eu voltar na minha ordem de serviço, vocês podem ver que ela está aqui selecionada, ela está com a cor diferente aqui, uma corzinha dourada. Aqui embaixo, ela já me dá um resumo já do financeiro da minha ordem de serviço. Ele já vai me dar o total de peças R$1.190, o total de serviços R$250 e o total geral R$1.440, tá? Pessoal, esqueci de falar com vocês.
todas as vezes que eu abro uma ordem de serviço, altero ela de status também, de entrada para manutenção, ou orçamento, ou liberada, o sistema já envia automático para o WhatsApp cadastrado do seu cliente uma mensagem, avisando sobre aquela alteração de status. Tá bom? Bom, eu quero enviar um orçamento. O mecânico colocou aqui esse serviço e eu quero enviar um orçamento para o Daniel aqui. Eu posso clicar duas vezes, vem cá, abrir e aprovar orçamento. Eu vou solicitar o orçamento, tem o botão de solicitar o orçamento. A hora que eu solicito esse orçamento, viu que ela mudou aqui para o status aguardando o orçamento, está em preto aqui, já envia automático também para o WhatsApp do Daniel, perguntando lá sobre o orçamento e os valores que já ficam, que eu já lancei aqui na ordem de serviço, tá bom? O Daniel retornou lá no WhatsApp e falou que está aprovado, que pode fazer o serviço. Eu dou 2 cliques, clico em abrir, aprovar orçamento. Ele vai me perguntar aprovado por quem, né? Vou colocar aqui que foi pelo Daniel. Aprovar. Aí, nesse caso aqui, eu estou falando que ele aprovou. Se ele não tiver aprovado, eu posso clicar em não aprovar também. Mas aqui eu vou aprovar ela. Ele já ficou em orçamento aprovado, tá? O que é o orçamento aprovado? O cliente já aprovou, mas o mecânico ainda não começou a trabalhar nela. O mecânico vai voltar a trabalhar nela? 2 cliques, iniciar manutenção. Já ficou em verde novamente, tá? O mecânico já trabalhou, já trocou as peças. Eu vou liberar a ordem de serviço. Eu clico em liberar ordem de serviço. Tá bom? O que é liberar? O mecânico acabou de trabalhar, mas o cliente ainda não veio buscar o veículo. Ou então, em algumas oficinas, eu ainda não fui entregar o veículo. Tá bom? O cliente chegou para pegar o veículo. Ou fui entregar? 2 cliques, fechar a ordem de serviço. Aqui eu vou fazer o fechamento dela. Eu vou fazer o financeiro e a cobrança, correto? Clico em fechar a ordem de serviço. Aqui, neste caso, o cliente já possui débito, vencidos há mais de 3 dias. E o valor da ordem de serviço excede o limite de crédito. O sistema me pergunta se eu quero continuar. Se eu clicar em sim, ele vai pedir uma senha de gerente para liberar. Tá? Aqui no fechamento, na hora de fazer o financeiro, eu tenho 2 formas de fazer esse financeiro. Eu posso fazer o financeiro de produtos e serviços separados, tá bom? Ou então eu posso fazer um fechamento só. Nesse caso aqui eu vou fazer separado para ficar mais assertivo, não é mais assertivo, desculpa, ficar mais fácil para vocês entenderem. No pagamento de produtos, o valor total deu R$ 1.190. Eu vou colocar aqui que a modalidade vai ser no boleto bancário. Em 3 parcelas. Ele já gerou ali os 3 boletos para mim. A hora que eu mudo para serviço, ele já puxa aquele pagamento, aquela forma de pagamento lá dos produtos. Mas se eu quiser alterar aqui, os produtos ele vai pagar no boleto. Mas o pagamento dos serviços vai ser no cartão de débito. Ele vai me perguntar qual que é o cartão. Aqui ele já mudou a forma de pagamento do cartão para débito, tá? Clico em finalizar, e já efetuou a venda, e ele vai me dar o recibo da ordem de serviço. Esse recibo, ele vai sair os dados, né, do cliente e os dados do veículo, os produtos, as peças que foram alteradas, que foram trocadas, o serviço que foi realizado e as formas de pagamento. No caso aqui, R$ 250 em cartão de débito e o restante no boleto. E também já envia aquele recibo ali direto para o WhatsApp do cliente, tá? Eu posso só clicar aqui em enviar, que ele já vai enviar já. Eu posso, como eu coloquei lá, que era boleto bancário, né? Eu posso imprimir a promissória, quando você trabalhar com promissória, ele já vai puxar ali com todos os dados, né, do cliente e os dados da empresa. E aqui, ela já consta como fechada, correto? Desde o início, eu passei por todos os processos ali, desde a abertura da ordem de serviço, manutenção, orçamento aprovado, liberada e fechada. Então, eu fiz todo o passo a passo aqui, dessa ordem de serviço. Tá bom? Tem alguma dúvida?
Ficou Meu tranquilo para Daniel, vocês? Daniel, Oi? vamos lá. Eu vi que você, aí na tela, essa que você apresentou agora, essa de consulta OS, você fez todo o processo aí sem sair dessa tela. Então, quer dizer que dessa tela eu consigo fazer tudo que for necessário, tudo que eu preciso aí, né, na ordem de serviço. É isso mesmo? Sim, sim. Isso mesmo, Neymar. Em algumas oficinas, a casa de peça ela fica fisicamente separada da oficina, entendeu? E geralmente tem ali um gerente de pátio ou alguém responsável ali na oficina para ter esse apoio, né, para os mecânicos. Então, nessa tela aqui, ele consegue fazer tudo. Ele consegue realizar vendas, ele consegue abrir, fazer o fechamento da ordem de serviço, ele consegue cadastrar um cliente, cadastrar o veículo, entendeu? Ele consegue fazer tudo aqui dentro dessa tela. Muito bom, né? Ele dá uma agilidade, né? Uma dinâmica muito grande aí para, né, para quem vai usar na operação ali. Sim, E sim. eu vi que você passou, né, conseguiu fazer todas as operações aí, indo para dentro da OS, voltando para essa tela. Então, ou seja, essa tela, teoricamente, vai ser a que mais, né, mais é usada pelos nossos clientes Mas ali. vai ser utilizada para o pessoal aí, Tudo tá? ali da OS vai partir dessa tela e ele faz tudo a partir dela. Que legal. Isso mesmo. Outra coisa aqui nessa tela da ordem de serviço é o histórico de veículo, tá? Se eu clicar aqui em histórico e digitar a placa do veículo, ele vai me mostrar todas as vezes que esse veículo teve aqui na minha oficina, OS por OS. Eu selecionando ela aqui do lado, eu consigo vir aqui, ó, ver o que foi o solicitado, os serviços que foram executados e as peças que foram trocadas. Isso em todas as ordens de serviço, atreladas àquele veículo. Tá bom? Muito bom isso Tem aí. mais alguma dúvida, pessoal, quanto a essa tela aqui, da abertura, fechamento das ordens de serviço? Muito bom esse do histórico, Daniel. Isso gera um valor muito grande ali para a empresa poder oferecer para o cliente dela, né, para o nosso aliado poder oferecer para o Sim, cliente sim. ali todo um histórico, né, o que foi feito, quando foi feito. Muito legal isso aí. Esse histórico é show de Sim. bola. Não, além de oferecer para o cliente, a empresa consegue se resguardar também, né? Já aconteceu em alguns casos aqui com os nossos clientes, do cliente lá do nosso aliado chegar e falar assim: ah, não, na última ordem de serviço vocês trocaram isso e aquilo e agora estragou. Olha que ele vai ver lá o histórico do veículo, que ele vê a ordem de serviço, peraí, não foi bem isso que aconteceu, não. Essa peça aqui não foi trocada, não. Entendeu? Muito bom isso aí. Daniel, eu vi uma coisa ali que me chamou a atenção também, a troca de óleo, né? Isso sim. Aqui, a hora que você abre a ordem de serviço, você consegue marcar ela, né? Se é uma troca de óleo. Então, você consegue fazer esse acompanhamento depois também. Quando você marca ela, que é a troca de óleo, tá? Aqui você consegue vir em consultar trocas de óleo. Então, fica esse histórico aqui, de acordo com a data da OS que você abriu, tá? Então, você vai colocar lá o período que você quer. Geralmente, o pessoal coloca ali 6 meses, mas pode ser antes também, tá? E a partir daquela ordem de serviço ali, ele vai me mostrar esse histórico de troca de óleo. Todas que já estão vencidas, por status, tá? Todas que já estão vencidas, vai ficar em vermelho, tá? O sistema envia também, na data aqui próxima da troca, ele envia automaticamente no WhatsApp do cliente, tá bom? Então, se estiver em vermelho é porque já está vencida, e lá embaixo, se eu vier aqui, ele vai me mostrar as que ainda estão em aberto, que não venceu ainda. Igual essa aqui do Thiago e Felipe, a próxima troca está agendada para amanhã, entendeu? Então, mesmo se o cliente ainda não tiver vindo até a sua empresa, por esse relatório aqui, por essa tela, você consegue ver o nome, o telefone dele, a próxima troca de óleo, se tem que trocar filtro de ar, filtro de lubrificante, combustível e assim por diante, a marca e o modelo do carro, e consegue entrar já em contato com ele, para saber se ele já efetuou a troca ou não, se ele tem interesse em fazer esse agendamento, tá? É uma forma de
você agradar o cliente, tá lembrando ele ali daquela troca de óleo e também vender mais, né? Quando você lembra o cliente que ele já precisa fazer ali e ele tem que vir até a sua empresa, é a sua chance de poder realizar uma venda a mais para ele. Muito bom, Entendeu? hein? Muito bom isso aí. Ou seja, tem dois beneficiados aí, né? O cliente lá na ponta que está sendo lembrado que o carro dele precisa da troca do óleo, está na hora de trocar, Sim. e o nosso aliado ali, né, o usuário do nosso sistema, que ele vai ver que é mais um canal de venda para ele, é mais uma possibilidade de Abre venda, uma né? possibilidade dele poder vender novamente para aquele cliente, entendeu? E no momento, né, e que a gente se encontra aí de mercado competitivo, mercado agressivo, é uma forma de fidelizar esse cliente, né, e transformar essa relação com o cliente uma relação de recorrência praticamente, né? Porque a cada X meses esse cliente vai estar ali na oficina, vai estar ali na empresa comprando de novo, né? Seja serviço ou produto, né? Muito bom isso aí, viu? Não dá margem para o cliente procurar uma outra oficina, né? Vamos chamar assim. Sim, sim, com certeza, com certeza. Além da tela aqui, mostra esses dados na tela, tem esse botão aqui de impressão, que se você clicar nele, você consegue imprimir, entregar ali para os seus vendedores ou para o responsável da oficina ali, se você quiser. Aí Legal, nele vai vir todos os dados ali também, ó. O nome do cliente, os dados do veículo dele, a data da próxima troca de óleo, né? Se tem que trocar o filtro de combustível, lubrificante ou não, e assim por diante. Já gera um show, relatório bem completo ali do que tem a se fazer e os dados do cliente. show de bola, muito bom. Mostrei aqui um passo a passo de abertura, fechamento, abertura, lançamento de OS, fechamento dela. Agora eu vou deixar com o Thiago para ele falar um pouco mais sobre os relatórios e mais alguns dados que você consegue a partir disso aqui também, tá bom? Pessoal, meu nome é Thiago, estou aqui para continuar, né, com essa explicação de como funciona o nosso módulo de ordem de serviço. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Bom, então, continuando aqui ó, onde o Daniel parou, ele finalizou uma ordem de serviço, posso chamar isso aqui de monitor de OS, né, que é onde nós temos acesso a todas as ordens de serviço. Qual seria o próximo passo? Seria verificar com o cliente se ele quer emitir uma nota fiscal, né, ou um cupom fiscal. E a gente segue esse passo. Então, nós sabemos que uma vez que essa ordem de serviço ela foi fechada aqui, nós podemos consolidá-la. Então, a gente tem aqui esse botão de consolidar. Nesse local, nós vamos escolher se eu quero consolidar essa nota para poder emitir uma nota fiscal eletrônica, emitir uma nota fiscal de serviço, ou se não, se eu quero emitir um cupom fiscal, ou se simplesmente quero finalizar, consolidar e definir posteriormente se eu quero tirar essa nota. Então, aqui, uma vez que eu seleciono essa venda que foi feita, nessa ordem de serviço, eu posso vir aqui em consolidar, quero emitir uma nota fiscal eletrônica, uma nota fiscal de serviço. Clico em consolidar, fiz isso. A partir do momento que eu consolido, o que o sistema entende? Isso aqui foi faturado, vai gerar a venda, vai movimentar o estoque do produto, vai gerar financeiro e vai gerar financeiro de serviço também e também a comissão do vendedor e do mecânico. Então, uma vez que a gente fez isso, ele já movimenta todas as informações dentro do sistema. A partir disso, quero emitir uma nota fiscal eletrônica, como eu faço? Eu venho aqui, vou no retaguarda. No retaguarda, eu posso vir aqui de forma fácil, venho em contábil, e pesquisa o nome do cliente através da nota fiscal eletrônica. NFE-Dados, pesquisa aqui o cliente, Daniel. Seleciono aqui a data de emissão, foi a data de hoje, e ele vai nos mostrar aqui. A partir disso, eu já poderia vir aqui e emitir essa nota fiscal eletrônica. Eu poderia fazer da mesma forma com a venda de serviço, poderia vir aqui e já pesquisar pelo cliente, né, Daniel. Ele aqui ele já procura pela data. Vamos pegar a última data aqui. Olha, dia 25/8. Então, aqui ele já trouxe, né, a prestação de serviço que foi feita. Ele traz também identificado qual foi o documento, a ordem de serviço. Ele traz aqui essa identificação. Eu consigo ver quais foram os serviços efetuados também. E aqui eu já posso selecionar a emissão da nota. Poderia pedir aqui.
ele já traria, né, a possibilidade de emitir essa nota. Consigo até previsualizar ela aqui, sai uma nota fiscal de serviço, certo? Então, seguindo o passo a passo, né, os próximos passos da nota seria esse. Teria Tiago, Oi? Tiago, então, deixa eu ver se eu entendi. Olha só, né, até para o pessoal entender também. Uma vez que nós lançamos a OS, fizemos todo aquele controle que a gente fez, né, que o Daniel mostrou. Então, a gente alimentou ali as informações da ordem de serviço. Esses dados, né, posso finalizar a ordem de serviço ali, isso já alimenta o financeiro, isso já alimenta o fiscal, né? Então, é tudo integrado isso. Não tem que fazer relançamento de nada. Exatamente, ele já é tudo integrado. Uma vez que eu consolido ali, ele movimenta o estoque do retaguarda, eu não preciso fazer uma segunda venda, ele já gera, por exemplo, o documento para a emissão da nota fiscal de produto e da nota fiscal de venda, de venda de serviço. Então, ele já é totalmente integrado. A consolidação ali é só para bater o martelo. Isso aqui mesmo, o cliente já pegou, já pagou, levou o carro, agora nós vamos para a parte fiscal, a parte ali do escritório, teoricamente, né? Entendi. E aí isso já, né, automaticamente já gerou uma gestão financeira, já gerou uma questão fiscal ali. Exatamente. Movimentou, né? Movimentou nosso caixa, movimentou nosso estoque. Muito bem. Bom mesmo. Então, voltando aqui. Então, por exemplo, uma vez que eu fiz isso, aquela ordem de serviço que estava aqui, ela já não aparece mais aqui, porque entende-se que ela já foi liberada, né, foi consolidada. Então, ela já não aparece mais aqui. Se eu quiser ver posteriormente quais foram consolidadas, eu tenho esse botão de OS consolidadas aqui, e aí eu já consigo verificar, por exemplo, por cliente. Posso pesquisar pelo nome. Eu consigo verificar todos os serviços que foram feitos pelo cliente Thiago. Poderia refinar mais, mas aqui como coloquei Thiago, aparece todos. Aí vai mostrar todas as placas, todos os serviços que foram efetuados. Essa tela aqui do Ordem de Serviço Veículos, ele tem uma funcionalidade bem interessante, até foi lançado recente, que é o orçamentos, que é aquela situação do cliente, por exemplo, chegar, ele não quer deixar o carro, mas quer um orçamento. Então, olha, eu posso vir aqui em orçamento, aí ele vai chegar. Quem que é o cliente? Vamos supor que seja um cliente que não é cadastrado, então um consumidor final. Olha, tem aqui o consumidor final, vamos supor que o nome do cliente aqui seja Thiago mesmo. Ó, cliquei aqui, ok. Cliente Thiago, posso vir aqui, colocar o telefone. Uma vez que eu lancei, eu posso cadastrar o veículo dele aqui ou não, é opcional. Mas vamos colocar aqui. OLW. Então, ele já é um veículo que está cadastrado aqui, já trouxe a informação dele, certo? Eu posso vir aqui e lançar qual foi o serviço. O que é que o cliente pediu? Olha, faz um orçamento aí para mim de pneu. Ok, então vamos colocar aqui. Quantos pneus? O cliente quer trocar os 4. Então, vamos pegar esse daqui, esse pneu Barum. Então, 4 pneus. Aqui ele vai buscar sempre a informação do atendente, né, do funcionário que está ali naquele momento. Se for outro funcionário, eu consigo vir aqui selecionar também. Então, vamos supor que aqui fosse o funcionário Daniel. E aqui, o preço de venda, ele está cobrando aqui 1.750. Vamos colocar aqui, eu posso mudar aqui, 450 cada pneu. Ele não pode ser... Uma coisa interessante, por exemplo, eu coloquei um valor aqui menor que o cadastrado. Então, aqui não... O sistema ele tem algumas travas e bloqueios para não correr esse risco, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui 1.500, ele não vai aceitar. Então, ele... na permissão que eu tenho aqui, ele não deixa eu alterar esse valor para menos. Então, ele vai calcular dessa forma. Posso incluir aqui, e aí eu tenho também o serviço. O serviço aqui eu posso lançar, por exemplo, alinhamento. Olha, alinhamento, linha leve, linha premium, olha, alinhamento, linha leve. Ok. Qual vai ser o valor? Vai ser, vamos colocar aqui, eu posso mudar a R$180. Ele já alterou. Vou incluir. A partir disso, eu posso vir aqui, já lancei serviço, já lancei peças. Se eu quiser colocar uma observação, será necessário verificação ao efetuar serviço. Por quê? Porque aqui você pode se proteger também de uma eventual cobrança do cliente, algo desse tipo. Então, você já deixa destacado aqui como observação. Então, uma vez que eu fiz isso, vou finalizar. Ele grava esse orçamento, eu posso imprimir ele aqui.
Então, eu posso fazer a impressão, ele já sai todos os dados que nós lançamos de produtos, serviços, observações, e ao finalizar, eu posso vir aqui e enviar ele também via WhatsApp. Então, se eu clico aqui, ele já manda essa informação para o cliente, para que ele possa ter esse orçamento ali em mãos, de forma prática e fácil. Porque pode ser que o cliente nem esteja na loja, ele pode te pedir esse orçamento por um WhatsApp, por telefone, por mensagem, enfim. Você já tem essa opção. E aqui eu posso pesquisar os orçamentos também, né? Que estão aqui em aberto. Eu consigo verificar todos. Eu posso pesquisar pelo nome do cliente. O Thiago. Aqui ele trouxe, apesar de que ali a gente olhou foi o consumidor final. Ele traz aqui todos do consumidor final. Consigo vir aqui. Aí, aqui ele pesquisa como consumidor final, mas a gente tem um nome que foi utilizado no momento do orçamento. Certo? Então, aqui a gente tem essas opções. Uma coisa bem importante aqui é que o sistema ele consegue gerar também um controle de garantias. Então, a partir disso, deixa eu verificar aqui, consulta de garantias. Então, nós conseguimos verificar. Sim. Thiago, vamos lá. Antes de você mudar ali de orçamento, quer dizer que assim, o orçamento a gente, nessa funcionalidade a gente consegue, então, ali uma gestão antes da ordem de serviço, né? Ou seja, eu estou negociando com o cliente, eu estou apresentando para ele uma proposta, né? Para isso, né? Eu estou com ele no balcão ali ainda, antes mesmo dele deixar o veículo na oficina ali. É isso. A proposta é essa. Ou até mesmo, eu estou com ele no telefone ou no WhatsApp, conversando com ele ainda, eu preparo o orçamento e mando para ele. E aí eu consigo ter essa gestão, saber quais orçamentos foram feitos, o que está ali a negociar, o vendedor depois vai conseguir ter esse controle por ordem ali de data, para ele poder, olha, eu vou ligar para aquele cliente que o orçamento ainda não fechou ainda e tal. Então, ou seja, é mais uma possibilidade de trabalhar vendas mesmo, né? Justamente. Você cria um vínculo com o cliente, né? A partir, porque nem todo cliente vai ir na loja levar o veículo. Nem todo cliente tem o tempo de estar fazendo isso, mas já quer ir adiantando algo. Então, ali você já consegue gerar esse orçamento, já consegue ter essa informação e também estimular ali a própria venda dos vendedores, né? O vendedor entra em contato, olha, eles fez orçamento, vamos agendar aqui, a gente consegue estar pegando e agendando para dia tal, fazer esse serviço, consigo fazer alguma oferta, está acontecendo uma oferta aqui de pneu, de serviço, enfim. Você já consegue ter ali mapeado clientes que estão querendo fazer aquele tipo de serviço. Então, já ajuda bem, né? É mais um canal de vendas ali para poder explorar. Bom, seria só essa dúvida? Muito bom, Thiago. Show de bola. Bom, então vamos lá. Aqui o sistema, a gente consegue ter um controle de garantias, ele até não está, a gente consegue habilitar para sempre ao final da ordem de serviço, você colocar ali esse controle de garantia. Por exemplo, vamos pegar aqui um cliente, Thiago. Então, eu consigo saber exatamente quais foram os serviços feitos, né? Então, por exemplo, olha, garantia. Ele vai mostrar aqui qual foi a placa, qual foi a data de abertura, fechamento, qual foi o veículo, tudo isso ele vai nos mostrando aqui. Eu consigo verificar. Posso imprimir aqui também um termo de garantia, né? Que é interessante a gente ter também, até para o cliente, esse termo a gente pode editar ele de acordo com o que o cliente pode pedir, período de garantia, 90 dias, né? Então, isso aqui, caso o cliente queira, a gente tem essa opção aqui também. Aqui, certo? Então, vamos lá. Voltando aqui para a parte do sistema, nós temos aqui uma opção hoje, que é até recente, que é o checklist através de uma ordem, de um aplicativo, né, no celular. Como ele funciona somente no Android, eu não consigo abrir ele aqui diretamente no computador. Mas aqui eu consigo verificar, né, algumas telas dele. Esse é um aplicativo que ele vai te auxiliar como? Ele vai permitir que dentro ali da sua loja você tenha o fácil, né, o OS Veículos Mobile no seu celular, e ali você consegue abrir ordem de serviço, você consegue fazer um lançamento de checklist com fotos. Então, você consegue verificar as ordens de serviço que estão em aberto,
Você consegue aqui fazer o checklist, tirar foto mesmo, né? Ao invés, não quero utilizar aquele checklist de papel, eu quero utilizar esse aplicativo, você consegue estar utilizando. Ele vai ter essa opção de fazer as fotos ali do veículo, você ter isso aqui, ele vai ficar arquivado lá na base de dados do sistema, porque é uma segurança a mais que você tem. Você consegue ter aqui a consulta da placa, ele vai trazer as informações do veículo. Tem uma possibilidade de ter um painel web, né, onde você consegue fazer o agendamento de serviços e veículos para ter esse controle mais automatizado ali dentro do próprio sistema. Então, é uma ferramenta bem útil, principalmente para quem precisa ali, tem um pátio com veículos muito grande, se eu tiver um tablet, tiver um celular, eu já consigo ir lá no próprio local, desde que esteja ali dentro da própria rede local, ele já vai fazendo essa consulta dentro do próprio sistema. Alguma dúvida sobre isso aqui, pessoal? Sim. Quando você falou de um painel ali, poderia ser uma televisão ali, né, dentro da oficina, em algum lugar na empresa ali, que estaria mostrando ali as ordens de serviço, é isso? Sim, tem essa possibilidade. A gente pode colocar um painel, fica um monitor ali, né, mostrando as ordens de serviço que estão em manutenção, as que estão ali aguardando. Então, você consegue ter essa visualização que facilita e auxilia, principalmente o mecânico, porque ele consegue, geralmente o mecânico ele não tem acesso ao sistema. Então, ali ele já tem um painel onde ele consegue ter essa visualização, saber se ele está atrasado, se ele está adiantado, como que está a fila de serviço. Legal, uma gestão à vista mesmo ali das OS, né? Legal. Exatamente. Porque aí você deixa de ser somente a parte de escritório, né? Eu acho que isso aí, essa parte, a comunicação ali, ela vai melhorar, porque não fica somente o escritório sabendo como está ali agendamentos, como estão as ordens de serviço. O próprio mecânico, ele vai ter essa informação ali, e o mecânico, ele, geralmente comissionado, ele sabe que o tempo ali para ele também é importante. Então, ele já tem essa noção também, né? Sim, e aí, assim, a gente está falando de tecnologia a favor da gestão, né? Porque aí nós falamos de mobile, a gente está falando de televisão, um monitor ali que vai ficar a favor de ajudar em toda a gestão, né? Porque a gente está falando de, é o que você falou, o mecânico ele não tem acesso ao sistema em si ali, ou às vezes assim, não tem acesso, ele não tem nem tempo para isso, não faz sentido ele ficar ali perdendo o tempo dele lá, o foco dele é a manutenção, né, no veículo. Então, é muito legal usar isso, né? Usar aí a tecnologia, usar a favor da gestão. Muito bom. Bom mesmo, Thiago. Exatamente. Então, fechar aqui. Bom, então, uma vez que nós trabalhamos aqui na ordem de serviço, a gente tem dados, né, mais analíticos. Por exemplo, a comissão de serviço de um mecânico. Como que eu defino isso? Lá no cadastro do funcionário, nós temos aqui a opção de cadastrar funcionário. Então, vamos lá, cadastro de funcionários. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um funcionário que seja o Arlen. Ok. O Arlen, a gente definiu aqui, em dados admissionais, que ele tem uma comissão de 20% em tudo que ele fizer. Então, você tem informação de salário fixo mais comissão, certo? Mas como que eu calculo essa comissão? Aí aqui a gente tem uma tela de relatórios, eu já estou aqui, posso abrir aqui, mas eu já tenho ela aberta. E essa comissão, eu venho aqui em contas a pagar, comissões, e eu consigo vir aqui filtrar todo o serviço que foi feito por aqui. Então, olha, comissões de itens por saída, eu posso vir aqui marcar, né, somente serviços, porque se eu deixar aqui como sem marcar nada, ele vai pegar peça e serviço. Então, eu vou colocar aqui somente serviço. Eu posso pegar um período estipulado, vou vir aqui o funcionário 1, funcionário A. Ok, mandei gerar. Ele vai nos mostrar aqui o período que a gente selecionou todos os serviços efetuados pelo funcionário. Ele vai mostrar aqui qual que é a ordem de serviço, se houve nota fiscal emitida, ele vai mostrar aqui também, quem era o cliente, qual foi o serviço efetuado, inclusive pode haver mais de um serviço aqui por ordem de serviço, né, caso ele tenha feito, e aqui o valor da venda líquida e a comissão, então, que ele vai calculando, certo? Aqui embaixo ele te dá o resumo, total de vendas líquidas, não houve devolução, então, o resultado de vendas, ele vai calcular 20%
de comissão em cima desses 13 mil, então o valor da comissão deu 2.764,80. Então, essa aqui é um comissionamento de forma geral. Então, eu consigo ter essa informação lançada, posso vir aqui entregar para o meu mecânico, né, esse relatório de todos os serviços que ele solicitou. Então, a gente já consegue ter isso aqui detalhado. Acontece também, muitas vezes, do funcionário acha assim, mas eu queria ver ele por placa, queria ter essa informação por placa. Então, a gente tem essa opção aqui também. Em OS Veículos, aí eu consigo ter aqui os serviços executados. Durante o período, eu posso pegar aqui também pelo funcionário, né? Funcionário 1. Aí ele vai detalhar aqui. Aliás, esse aqui ele vai detalhar pelo nome do veículo, né? Detalha quais foram os serviços, código da OS. E aqui eu tenho a produção profissional. Deixa eu pegar aqui. Isso. Então, aqui ele vai detalhar. Então, ele vai mostrar aqui qual foi a ordem de serviço, qual foi a data, o serviço que foi efetuado, quem era o cliente, a placa do veículo, modelo, valor, comissão e comissão total. Então, aqui ele vai nos dar toda essa informação detalhada para a gente aqui ter aqui, caso eu queira, né, mostrar isso para o meu funcionário, eu consigo ter um relatório dessa forma aqui, que ele vai abranger toda a parte ali do ordem de serviço. Se eu quiser que apareça serviço e peça, ele vai gerar um relatório maior, né? Ele vai mostrar peças também lançadas para esse mecânico. Mas, geralmente não é o usual, né? Geralmente é somente serviço que vai ser lançado, certo? Agora, saindo um pouco da parte de comissionamento, nós temos aqui, por exemplo, relatórios com a lista de OS. Posso verificar aqui, por exemplo, quero verificar a data de abertura somente as OS desse ano, que eu coloquei aqui, vou pegar, selecionar o ano 2026. Quero ver, por exemplo, as OS que estão aqui em manutenção. Consigo selecionar. Ó, vai me mostrar, só tem aquelas duas que a gente viu lá na ordem de serviço que estão em aberto aqui em manutenção. Ele já fala qual que é o valor que tem dela, quem é o atendente que foi feita a abertura e quais são os veículos. Ok, mas se eu quiser ver as que foram fechadas, consigo ver também. Então, consigo selecionar por status. Então, ele vai me dando essa opção para eu ter esse controle, né? Se quiser fazer uma análise, algo um pouco mais escritório ali mesmo, né? Eu já consigo ir fazendo esse acompanhamento aqui, certo? Aqui eu tenho uma opção também de lista de OS detalhada. Eu acho isso aqui muito interessante, principalmente para quem atende, atende firma, por exemplo. Vamos supor um caso, atende uma empresa que ele tem uma frota de veículos. Eu consigo vir aqui e pesquisar quem que é o cliente. Olha, o cliente é o cliente 11, é o Thiago Felipe. Ok, ele traz aqui sempre vários veículos. Eu consigo vir aqui, fazer essa consulta pela data de fechamento, abertura e data de venda. Vamos pegar aqui pela data de abertura. Quero verificar todos os veículos que fizeram abertura de OS aqui para esse cliente durante esse ano. Aí ele vai gerar para a gente tudo detalhado. Aqui, por exemplo, ele vai pegar de forma crescente no número da ordem de serviço. Então, aqui, olha, OS 185, qual foi o veículo que esse cliente trouxe? Foi uma YBR. Ele vai trazer aqui qual foi o reclamado. Então, ele faz um resumo aqui do que foi feito nessa OS. O reclamado, qual foi o serviço efetuado, qual foi a peça lançada, e ele nos dá aqui o resumo dessa ordem de serviço. Ele faz aqui toda a ordem de serviço que foi aberta, ele vai dar esse resumo. Tanto resumo de serviço, quanto resumo financeiro. E, ao final, ele dá também um resumo aqui de valor total, né? Então, a venda líquida para esse cliente até então foi de R$ 8.978,60. Teve descontos, mas aqui foram 7 ordens de serviço que teve durante esse período. Então, eu consigo ter esse acompanhamento aqui dessa ordem de serviço. Se eu quiser emitir isso aqui e enviar para o cliente, eu consigo também, para ele, caso seja o cliente que tenha essa dúvida de quais foram as ordens de serviço, eu consigo enviar isso aqui para o cliente, imprimir, se for o caso, para que ele tenha esse acompanhamento também.
Thiago, eu entendi muito bem, é muito tranquilo essa geração de relatórios, é interessante porque não é só a parte operacional que a gente falou, né? E aí a gente está falando de, talvez, estratégia, né? Fechamento do administrativo ali num determinado período, então é legal esses relatórios que você apresentou aí, faz muito sentido. Sim, sim. Aqui tem uma coisa interessante, que são peças lançadas na ordem de serviço. Eu quero ver. Tem uma coisa aqui no sistema que eu acho que ela deve ser falada, que é muito importante, que é o seguinte: o nosso sistema, como a gente trabalha com as peças retidas, o que seriam essas peças retidas? Quando eu faço uma abertura de ordem de serviço e lanço aquela peça em uma ordem de serviço, ela não sai automaticamente do estoque, porque ela vai sair do estoque a partir do momento que houver venda. Porém, se a gente vier aqui em produtos, a gente vai ter aqui uma informação muito interessante, que é o quê? Eu tenho estoque, é o estoque cheio, eu tenho estoque retido, que são as peças que estão retidas em ordem de serviço, e tenho o saldo do produto. Então, o que acontece? Eu tenho 29 unidades, 19 estão retidas em alguma ordem de serviço, então tem disponível aqui para venda, nesse momento, 10 unidades. Então, o sistema ele te ajuda com esse controle. E aqui, justamente isso, eu consigo ter um relatório, por exemplo, de peças de forma geral, como peças retidas. Então, eu posso vir aqui e verificar. Então, olha, aqui ele está pegando data de fechamento, deixar sem. Ele vai mostrar quais peças estão retidas aqui. Então, olha, ele está me falando, eu tenho aqui um óleo de motor, ele está retido aqui na OS 205. Tá ok, mas e aí eu quero ver as outras, somente peças. Posso vir aqui, colocar o período, e ele vai mostrar aqui todas as peças que foram utilizadas ou vendidas, né, durante aquele período que eu coloquei. Vou mostrar todas e me dá também um valor. Consigo pegar um período específico, consigo pegar valor, período total, venda por funcionário, por cliente, por veículo, enfim. Posso filtrar aqui também por placa. Então, consigo ver todas as peças lançadas ali. Então, isso aqui é um relatório também que te auxilia muito no momento de controle de peças, porque a gente sabe que o controle de estoque em oficinas, ele tem que ser muito bem detalhado. Toda peça que a gente pegou aqui, por exemplo, tirou uma peça do estoque, eu venho aqui e faço o lançamento dessa peça. Por quê? Porque a gente sabe que o controle de estoque de peças em oficina, ele sempre dá algum furo. Então, o principal aqui é o quê? É respeitar o processo. Se eu for tirar uma peça do meu estoque, eu venho aqui, antes de eu entregar ela para o mecânico, né, eu já venho e lanço essa peça aqui para ter esse controle. Que aí, uma vez que eu já tenho detalhado, eu tenho de quem cobrar. Já lancei para quem, lancei qual é esse, entreguei para quem. Eu já sei ali que se eu precisar cobrar de alguém, alguma peça que não estou encontrando, eu tenho essa opção ali, já tenho isso aqui detalhado no sistema. Então, é uma segurança também para você diminuir furos no estoque, certo? Thiago, Aqui, então, sim? isso aí quer dizer que, assim, ajuda a não deixar acontecer aquela situação chata, né, de você ver ali no sistema que tem um produto no estoque, se não tiver o controle retido ali, vender uma peça para o cliente e depois falar assim, nossa, não tem essa peça. Ela já tá ali já está sendo usada já num veículo, né, numa manutenção, mas aí o vendedor, às vezes, não viu isso, não tem essa informação, ele vende, ele vai tentar fazer a venda, mas na hora que ele for fisicamente pegar o produto no estoque, não, essa peça não existe. Cria aquele constrangimento ali com o cliente, né? Então, ajuda a não deixar isso acontecer em hipótese alguma. É muito legal isso. Exato, exato. No entanto, acaba que, de certa forma, quem trabalha com essa parte de oficina autopeça, ele vai validar muito mais em saldo de produto do que estoque, né? Do que estoque, muito bem. Justamente, aqui vai ser o real, de fato, que tem disponível no momento. Bom, voltando aqui aos relatórios, nós temos aqui o relatório de produção profissional. Quero verificar a produção desse cliente. Aqui ele serve tanto para aquele funcionário verificar, né, aquilo que o serviço dele foi feito, como também eu consigo verificar se esse funcionário, desculpa, se ele está produzindo o esperado. Então, por exemplo, eu quero ver aqui
no período de agosto. Olha, período de agosto, esse funcionário ele produziu até então somente 3.171. Então, dentro do esperado, está baixo. Então, tem que chegar, conversar com ele, ver o que está acontecendo, mas vamos ver nos meses anteriores, ver se estava seguindo essa quantidade. Opa, não, olha, mês passado a gente teve o mesmo volume de vendas, porém o volume de venda dele aqui, de serviço, né, foi maior. Então, alguma coisa aconteceu, que ele não fez nem metade do que ele fez anteriormente. Então, você já consegue ter esse acompanhamento aqui dessa produção profissional. Porque, de toda forma, você tem que ver o desempenho ali também, né, desse profissional, ver se ele está fazendo um serviço, está produzindo muito ou se não. Então, é um relatório que auxilia também a conhecer o seu time, né? Conhecer, saber como que seu time está trabalhando ali, o seu funcionário está dentro da empresa, tá bom? Aqui nós temos serviços executados, consigo verificar aqui todos os serviços, né? Eu não sei aquele momento, ele vai te mostrar aqui todos os serviços executados eu consigo selecionar aqui por funcionário, por cliente, por período. Então, tem por status, né, na ordem de serviço, eu consigo verificar também. Por exemplo, se eu coloco aqui funcionário 2, Thiago, período aqui, ele vai mostrar, olha, esse funcionário, nesse período, ele fez somente esse valor de 1955. Olha, em contrapartida, o funcionário 1, ele produziu bem mais. Ele já vai mostrar que ele produziu 10 mil de mão de obra, né, de serviços. A gente consegue ter aqui esse acompanhamento. Os relatórios mais utilizados aqui no sistema, geralmente vão ser esses. A gente tem também essa totalização de valores. Posso verificar aqui, por exemplo, no ano 2026, ele vai gerar todas essas totalizações. O valor aqui, por período, separado aqui por as OS, né, com os funcionários, e nos dá aqui o valor total das mãos de obras. Então, olha, nós tivemos aqui de mão de obra, nesse ano, o valor de 19.559, de peças, 23 mil. Então, o valor total que a gente faturou esse ano em ordem de serviço foi 42 mil. Então, a gente consegue ter esse acompanhamento aqui de forma anual, de forma mensal. Ele vai te falar aqui também de comissões, né? Então, o valor de comissões em ordem de serviço, ele vai gerar aqui também, certo? Bom, nessa parte de relatórios, eu finalizo aqui nesse momento. Lembrando que isso aqui é um módulo que, para quem trabalha com oficinas, seja oficina mecânica ou motopeças também, o sistema atende muito bem a motopeças, vai ser um auxílio muito grande. Por quê? Porque você vai ter controle. Você não vai ser só aquele combinado de boca, não vai ser só aquele recibinho ali na mão. Você vai ter informação e informação útil para você. Por quê? Porque você vai ter controle de peças, controle de garantias, saber exatamente quando o cliente precisa fazer uma troca de óleo, vender mais, entendeu? Ter os orçamentos ali, o cliente que você está negociando, você vai ter isso aqui lançado. Então, é uma ferramenta que ela vai auxiliar muito. Muitas das vezes as oficinas utilizam muito mais essa ferramenta, que é o OSV, do que o próprio retaguarda. O retaguarda ele fica ali só para controle de estoque, fazer uma nota e entrar com a nota. Aqui ele é muito mais utilizado na oficina do que o próprio ERP. Tá bom? Neymar, passo a bola para você. Aqui eu finalizei, tá bom? Muito bom, Thiago. O que você falou é o seguinte, né? Na parte operacional, como ali, a estratégica, ela vai estar munida, né? Ela, operacional, vai ter o sistema que vai ser alimentado, vai gerar esse controle, e depois a estratégia não vai deixar de ter informação, né? Ela vai ter informação para poder tomar decisões, enfim. Muito legal, acho que é isso. Vou me atrever aqui a falar que são várias centenas aí, né, de usuários já que usam, talvez milhares, né, enfim, que já usam aí o módulo de módulo de serviço, e a gente tem essa expertise aí no módulo, né? Deu para ver que a gente já tem esse contato com esse segmento, né, que de anos já que a gente entrega isso para o mercado. Realmente faz muito sentido tudo que te apresentou aí, tudo que vocês mostraram aí. Eu vi que
tentando aqui me sentir dono de uma oficina, né, para ver no dia a dia como é que seria e tal, eu consegui ter uma visão aqui de como é que seria o meu dia a dia da empresa, como é que seria a gestão, como é que seria gerar informação depois para dar uma decisão, fazer uma estratégia ali. Bom, acho que é isso, né? Acho que esclarecer das dúvidas aí, o pessoal comentou, acho que a gente está cumprindo nosso propósito aí, né, Thiago, de trazer, e Daniel, os meninos também que estão com a gente, de trazer realmente, né, descomplicando aí, né, a ideia de trazer informação, apresentar o que a gente tem já de expertise, né, em todos esses anos, com as ferramentas, com as soluções que a gente tem apresentado. Então, foi mais uma live aí, né, que a gente entregou aqui, eu acho que tá finalizado, tá concretizado o nosso objetivo, né? Então, Com certeza. agradecer a todo mundo aí que participou com a gente aqui, pessoal que vai assistir né, a live depois aí no nosso canal, porque eu tenho visto realmente, né, o engajamento que o pessoal tem tido com o nosso canal lá no YouTube depois é grande, tem crescendo, isso é bom, é sinal que nós estamos no caminho certo, né? A gente está acontecendo o que a gente precisa, que a gente queria que acontecesse, né? Que é entregar isso para o nosso público aí, para o nosso olhar e tal. Então, fica aqui o nosso agradecimento, né? Nós vamos encerrar isso aqui, já preparando para a próxima, né? Na semana que vem, temos live de novo, né? Hoje o Arlen não pôde estar conosco, mas na semana que vem, provavelmente ele vai estar. Então, bora lá que é para descomplicar com a fácil, né? Esse é o nosso objetivo aqui. Então, muito obrigado a todos que participaram com a gente aqui, todos que vão assistir. Aproveitem esse conteúdo, né? Consumam aí e né, absorvam informações que a gente está passando aí, tá bom? Então, obrigado. Bom dia a todos. Boa Obrigado, semana. pessoal. Bom dia, boa semana. Até mais. Até a próxima terça. Até a próxima terça.